Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago mais uma vez. Eu estou aqui gravando esse vídeo para falar a respeito de um suspense produzido pela A24, que é uma das produtoras aí mais queridinhas aí do universo cinéfilo. Com certeza, se você assistiu alguma produção assim que fugiu da caixinha, né, que foge aí das convenções, que certamente despertou o seu interesse, existe muita possibilidade desse filme ter sido produzido pela A24. E eu estou aqui para falar a respeito de um suspense chamado Morte, 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 ou Bodies, 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 né, no título original. E é curioso porque esse filme ele está muito longe de estar, né, entre os melhores filmes da produtora. Mas ainda assim é um filme bem curioso e eu espero poder apresentar para vocês e explicar para vocês um pouco sobre quais são os elementos que fazem desse filme fugirem aí da mesmice aí do gênero e que ainda assim vale é, a disponibilidade para que você possa conferir ele, tá? Esse filme, Morte, 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 ele é dirigido pela Alina Ren, que é uma diretora aí que já teve também algumas passagens aí como atriz, mas é o trabalho dela de suspense que num primeiro momento chama a atenção pelo fato de que ela reúne aí um grupo de jovens que vão se reunir, né, numa mansão, que é a casa de um deles, né? E você percebe que existe uma dinâmica entre esses personagens que não é das mais agradáveis, digamos assim. Embora eles sejam amigos, né? Embora a maior parte deles faça parte do círculo de amizades, né? Parece que a amizade deles é muito mais por conveniência do que propriamente por afinidade ou identificação. E aos poucos você vai descobrindo que eles, no final das contas, eles mal se suportam, né? Então é uma, é uma amizade muito por conveniência mesmo. E existe um desafio aí dentro desse filme, é que não existe nenhum personagem dentro desse filme que você morra de amores, assim, ou que você venha a gostar deles, né? Então é no mínimo curioso, né? Que você está assistindo um filme de suspense e é normal você, nesse tipo de filme, sempre torcer aí pro mocinho ou pra mocinha, mas nesse filme aqui não é o caso. Então, quando você está assistindo ao filme, o que você mais quer ver é que esses personagens eles morram o mais breve possível, né? Então é curioso porque o filme ele já num primeiro momento ele já te tira da zona de conforto, né? Então ele está apresentando uma série de personagens que são desprezíveis, né? E é curioso que, de uma certa forma, o filme ele quer abrir uma discussão aí para falar um pouco dessa geração, né? Que vive no Twitter, que fica é, cancelando uns aos outros, né? Então, cheia de frases de efeito e às vezes frases vazias que não levam a lugar nenhum. Parece que eles mesmos não acreditam naquilo que eles dizem. Parece que eles só estão replicando aí qual que é o meme da semana. Então, assim, de uma certa forma não deixa de ser uma pequena crítica, né? Uma pequena alfinetada aí nessa geração que consome vídeo de TikTok, mas parece que não tem a paciência de ler nem o capítulo aí de um livro, né? Então é um grupo de personagens assim bastante complicado de se admirar e de você permanecer aí ao lado durante os eventos que acontecem no filme, né? E é curioso também perceber que, por se tratar de um filme de suspense, a diretora ela não está muito interessada no gore, na violência, né? Então, assim, todas as mortes que acontecem, ou boa parte das mortes que acontecem
no filme, eles acontecem fora do plano. Fora do plano ou quando as imagens do filme estão às escuras, né? Então, a diretora faz muito bem a utilização da escuridão ou da limitação das luzes, né? Muitas vezes captada pelos celulares. Então, assim, existe todo um clima claustrofóbico, né? Que é favorável ao filme. Mas a partir do momento que você não vê nada explicitamente, ao mesmo tempo a diretora está reforçando o poder da sugestão, o que é muito bom de se ver dentro de um suspense, né? Então, quer dizer, você não está sendo impactado aí pelas mortes e pelos acontecimentos do filme apenas pela questão gráfica, mas você está interessado na sequência dos eventos ou de quem será a próxima vítima, por conta justamente dessa possibilidade de que a qualquer momento pode ser um desses personagens, né? E existe uma dinâmica aí que é o centro da narrativa, é de que esses jovens, entediados e sem nada muito a se fazer aí durante a noite, eles resolvem brincar entre eles dessa brincadeira, né, que chama Morte, 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 que basicamente é uma versão de pega-pega nos escuros, né? Lembra um pouco da dinâmica lá daquele jogo Among Us, né? Que existe o assassino e você precisa descobrir quem que é, né? E se o assassino encosta em você, você tem que se declarar como morto, né? Enfim, tem uma dinâmica parecida com essa do jogo também, né? E à medida que você vai avançando na narrativa, você percebe que o principal objetivo da diretora e do roteiro em si é fazer com que as máscaras desses personagens sejam retiradas, né? Então as máscaras deles caem justamente por conta de toda a hipocrisia e de toda a encenação que é construída essa relação entre eles, né? Então assim, a partir do momento que você não cria muita empatia por esses personagens, você também não se importa muito com as dores desses personagens, né? Porque você também entende que todos eles são farinha do mesmo saco. Então fica difícil você criar esse elo de identificação com os personagens. Ainda assim, uma mistura que eu acho bem interessante nesse filme é a maneira como o filme acaba sendo muito mais uma espécie de uma experiência de misturar esse terror, né, esse suspense, esse poder da sugestão com um certo humor sarcástico, irônico e debochado. E não é muito comum você encontrar produções do gênero que misturam essa questão do humor com o suspense, o humor com o terror, né? E aqui eu acho que a partir do momento em que você se dá conta de que o intuito do filme não é tanto se levar a sério, eu acredito que existe uma possibilidade maior de que você vai aproveitar o desenrolar dos eventos. Assim, se você tiver um direcionamento de comparar esse filme com outros filmes de serial killer, de adolescente, de slash movie, talvez você vá se decepcionar um pouco. Eu acredito que o tom do filme é muito mais esse satírico, esse sarcástico, do que propriamente um suspense clássico que mereça ser levado a sério. Dito isso, dos filmes assim que me fazem muito lembrar quando eu estava assistindo esse Morte, 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 é um filme lá da década de 80 que chama Noite das Brincadeiras Mortais, né? Quem tiver a curiosidade de pesquisar, que é um filme que realmente ele tinha um apelo gráfico maior do que esse Morte, 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 mas ao mesmo tempo ele no seu teor, né, ele tinha essa intenção de brincar com o gênero
e satirizar, né? E é um pouco da dinâmica aí desse filme. E a partir do momento que você se dá conta, né, de que o objetivo do filme é muito mais o deboche e muito mais essa questão de criticar essa geração assim que parece vazia, sem muitos aprofundamentos, eu acho que existe uma possibilidade maior de você se divertir com o desenrolar. E eu acredito que isso seja fundamental para você justamente comprar a ideia aí da reviravolta final, do desfecho do filme, que é extremamente divertido. Então, assim, pode ser que não seja o melhor dos mundos, né? De você terminar de assistir um filme com um potencial de suspense, de terror, e dizer que o final é divertido, mas ainda assim é o que o filme oferece. É, como eu falei no início, né, não está entre os melhores filmes da produtora, isso de fato é perceptível, mas ainda assim é um filme curioso que certamente a partir do momento que alguém solicitar para você indicar um filme aí do gênero que seja fora da caixinha, assim, ou que saia um pouco da mesmice do gênero, pode ser um filme bem lembrado. Para finalizar, a minha nota para Morte, Morte, Morte é 6,5. Dentro da escala aí de estrelas, eu consideraria um filme 3 estrelas também. E fica a recomendação, caso você queira assistir a um filme de suspense descompromissado, que não se leva tão a sério, mas que tem algumas boas sacadas aí ao longo da sua duração, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.